E aí pessoal, aqui é o Jackson do canal Bump Arts e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo os últimos dois personagens do mangá. A gente já tem a Yuri, que é a protagonista, agora eu estou desenhando o Shin, que é o pai dela, e ao lado tem o Toshiro, que vai ser o mestre dela ao decorrer da jornada do mangá. Tem os outros personagens, né, que são os vilões, que aparecem um pouquinho mais pro final do primeiro, digamos assim, capítulo, que daí eu vou deixar de fora aqui do vídeo para ficar meio como surpresa. Mas os protagonistas da história em si eu já estou mostrando aqui para vocês, né, que no caso é a Yuri, que é a principal, o pai dela, que é o Shin, que vai dar a motivação, né, da história tá acontecendo ali em certo ponto da viagem, e o Toshiro. É bem legal aqui estar fazendo os dois já junto, porque eles têm um certo contraste, né? Enquanto um é certinho, o outro já é mais jogado, mais, né, meio vida louca. É um contraponto bem interessante que eles geram, que me lembra até o do Blue Exorcist, que é aquele anime, né, do menino demônio, e aí ele é meio doidão e o irmão dele já é mais certinho. É quase o mesmo, é meio que a mesma coisa que eu queria estar trazendo assim de perspectiva para esses dois, né? Eu queria trazer que um é mais correto e o outro não. Até o estilo de luta, eu vou fazer algo mais diferenciado na hora de desenhar os quadros de luta, os poderes, eu acho bem interessante. E eu mencionei o anime lá do Blue Exorcist porque eu tô com o mangá dele aqui na mão, o volume, deixa eu ver, 3. E no volume 3, o Kazui, que é o autor, ele especifica o processo dele de produção e eu achei muito interessante tá passando isso pra vocês, né? Porque às vezes a gente compra mangá só pra ler ali a história e tchau, obrigado. Mas os extras são bem interessantes. Nesse aqui, no caso, que tem o processo dele, eu achei muito legal. Que ele fala que ele cria primeiro um enredo com as partes todas escritas. Depois ele já vai pra divisão das páginas do capítulo. Eu não tinha pensado muito nisso. Mas achei bem interessante. Acredito que eu não vou fazer divisão de páginas por capítulo dessa forma. Mas eu achei legal. Depois ele passa para criação de storyboard. Normalmente ele falou que ele nem utiliza os rabiscos mostrando os personagens, né? Ele fez aqui, mas ele disse que ele normalmente só faz os balõezinhos, o que eu achei também bem interessante. E depois de aprovado o storyboard, ele passa para o desenho de esboço, que também tem que ser aprovado e tudo mais. Eu já vi em outros tutoriais do YouTube e documentários falando mesmo que o storyboard e o esboço às vezes demoram umas 3 vezes sendo refeitos para ter aprovação, né? Então é um processo mais lento, mas que é importante para depois você não ficar refazendo a arte final. E depois que o storyboard e o esboço tá pronto, ele passa para a arte finalização com tinta, e isso é muito massa. Outra coisa que eu achei muito interessante no processo do mangá do Blue Exorcist é uma coisa que eu não estava parando para pensar, mas é que ele faz os cenários separados, né? Ele faz o cenário para reutilizar, ele não põe personagem e não põe nada, porque ele diz que em algum outro momento pode ser reutilizado, então é importante ter feito em uma camada diferente, como, né, só para colar ali o cenário depois e desenhar os personagens em cima. Então é algo que eu com certeza vou utilizar de método pro mangá, né? Vou fazer o storyboard e depois de feito o storyboard, quando eu for passar para o esboço, eu já vou saber mais ou menos quais são as angulações de câmera, né, para o cenário e tudo mais. Então, quando eu desenhar o cenário, eu vou desenhar ele separado e vou deixar guardado para futuramente utilizar ou até para trazer em outro. Você vai, quem sabe eu não faço outro mangá e posso utilizar esses cenários também, porque a minha história ela é bem voltada ali para algo meio cenário meio japonês, era Edo, né, tal. Então, acho que dá para reutilizar, mesmo sendo meio fantasioso, que eu vou fazer uns elementos, mas vai ter bastante coisa mais coerente com a realidade, né? Então é muito importante pegar essas referências, né, de mangakas para aprender certinho, porque às vezes olhando lá no YouTube, os caras que desenham quadrinho, mas só no digital, que é mais novato, às vezes eles também não passam isso pra gente mesmo fazendo. E ver isso no mangá eu achei muito legal, ainda mais que é uma das referências, né, da história. Enfim, aí falando um pouco aqui dos personagens, né, eu vou falar um pouquinho dos poderes. O Shin, ele é o pai da Yuri, né, então vocês vão ver que ele tem ali uma espada, que é aquelas de treino, né, de bambu, porque eu não quero fazer a Yuri como uma personagem que aleatoriamente fica super forte, né? Sabe? Aqueles personagens que tipo, é um idiota completo, metade da história, aí o cara treina 3 dias e fica mais forte que todo mundo. Eu acho meio imbecil isso.
Então não, a Yuri, eu vou colocar que ela foi treinada pelo pai dela, né? O cara ali, instrutor, professor. Então ele vai ensinar as artes marciais, ela só não vai ter experiências reais, né? Então que ela vai começar a ter só depois na jornada. Mas antes disso ela vai ter treinamento, então ela não vai ser uma ignorante completa. Que eu acho isso muito chato em muitos animes aí que eu assisto, em mangá que eu leio, que o personagem do nada aprende a fazer as coisas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então ela já vai saber porque ela é treinada pelo pai dela. E o Toshiro ele ainda vai complementar mais pelas partes dos poderes, porque como ele é um elfo, os elfos são mais dessa parte mística e mágica, então ele vai ter uma certa facilidade para ensinar ela. Começou a ficar interessante. Já o pai da Yuri, né, o Shin, ele tem uns poderes bem interessantes, né, porque como ele... A minha história, ela vai ser montada dentro de um enredo menor, né, mas ela tem um background maior, né, de uma história maior por trás, que no caso é a do Shin, né, que ele veio de uma guerra passada, ele passou por uma guerra, então ele já foi um general, ele era forte pra caramba, ainda é, né. Começou a ficar interessante. Então os poderes dele vão ser bem voltados à questão de usar uma aura de proteção, né? Tipo uma armadura que ele cria ali com os poderes, tipo o Shaman King, que aparece tipo o bichão atrás dele, só que no caso é a armadura, né? Que eu achei bem legal pra... Primeiro não ter que ficar desenhando a armadura 24 vezes, né? Em 52 mil quadros, eu vou utilizar esse macete aí da aura de armadura, que é bem legal, que ela vai formar uma armadura. E o Toshiro ele vai utilizar mais meio que os elementos, né? A aura dele de elemento para banhar até a espada às vezes e tal. Começou a ficar interessante. Então vai ser bem interessante pro enredo da história. Acredito que vocês vão gostar, espero que sim. E quem sabe no próximo vídeo eu já consigo trazer para vocês o storyboard feito. Caso não seja isso, né? Eu vou tentar trazer alguma speed art ou algum vídeo aí falando de algum artista, tá? Mas eu não vou fazer tudo muito correndo para não sair cagado a história e o mangá, tá bom? Espero que tenham gostado, lembrem de curtir, compartilhar, ativem o sininho, que é muito importante para a gente estar continuando aqui nessa jornada. O apoio de vocês é super importante para eu conseguir estar chegando até o final desse mangá, tá bom, pessoal? Valeu e até a próxima!